Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então hoje para o versículo de número 9 do capítulo 2 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: Rabban Yohanan ben Zakkai recebeu a tradição de Hillel e Shammai. Ele costumava dizer: se estudaste muita Torá, não tomes crédito para si, pois para isso foste criado. Meu comentário: nós vivemos numa época onde cada vez mais é comum que as pessoas considerem que determinados padrões de comportamento são virtudes. Cada vez mais qualidades que deveriam ser as coisas mais básicas são tomadas como coisas louváveis. É muito comum hoje em dia você ver uma pessoa que, por exemplo, chega numa padaria e devolve o troco porque recebeu o troco a mais, ser elogiada pelas pessoas na fila, ser elogiada pelo caixa, etc. Isso, talvez algumas décadas atrás, seria visto com muito mais naturalidade, seria considerado uma coisa corriqueira. Não se esperaria dessas pessoas nada de diferente do que devolver um troco que era indevido. Da mesma maneira, isso também ocorre no âmbito religioso. Cada vez mais as pessoas olham para o desenvolvimento da espiritualidade e a maturação de características daqueles que servem ao Eterno como grandes virtudes. E é muito importante que a gente não perca o foco daquilo que essas coisas verdadeiramente são, ou seja, nada mais do que a nossa obrigação. Você foi criado para obedecer ao Eterno, você foi criado para seguir aquilo que ele instrui e ensina que você deva seguir. Sendo assim, não é algo que nós possamos olhar e bater no peito e dizer: olha só como eu sou bom, vou ganhar crédito por isso, porque afinal de contas eu estou me dedicando, eu estou me esforçando, eu estou fazendo e acontecendo. Você não faz mais do que a sua obrigação. Você deve ao Eterno a sua vida. O fato dele realmente dar recompensas a nós pela observância dos seus mandamentos, pela observância da sua Torá, pela observância dos seus princípios, isso não pode servir para que nós olhemos para isso de maneira distorcida, achando que isso é uma grande virtude, porque isso gera distorções. Há pessoas que muitas vezes me procuram e falam assim: poxa, Shaul, nada de bom acontece na minha vida e eu não consigo entender porque, afinal de contas, eu sou tão dedicado, eu sou tão esforçado na Torá, eu sou tão esforçado na minha vida espiritual, o que é que me falta? E muitas vezes, ao ouvir essas coisas, eu penso: falta só o essencial, falta só tudo. Por quê? Falta fazer isso pelo motivo certo, fazer isso por um sentimento de responsabilidade e de gratidão ao Eterno. Nós servimos ao Eterno porque Ele antes fez por nós, porque Ele antes nos deu a vida, porque Ele antes nos deu essas instruções que são para o nosso bem, porque Ele desenvolveu para nós um caminho que nós poderíamos seguir e que seria um caminho saudável, e nós, então, em profundo amor, gratidão e respeito por quem Ele é, devemos a Ele a obediência, devemos a Ele o andar no caminho. Não é fazer esperando algo em troca, porque se você faz simplesmente esperando algo em troca, então você não faz pelos motivos certos. Você faz justamente pelos motivos mais egoístas possíveis, simplesmente achando que ao fazer, então a sua vida será melhor. E aí você se frustra. Por quê? Porque enquanto você não sair dessa posição, as coisas não vão melhorar, as coisas não vão prosperar, as coisas não vão para frente, porque o Eterno não tolera a ingratidão. O Eterno não tolera que nós tratemos a Ele como se Ele estivesse realizando conosco um jogo de barganhas
em que há um toma lá, dá cá. E aí há pessoas que levam isso também para o lado do sofrimento. Poxa, eu sou tão bom. Às vezes não usam o termo bom, mas falam eu me esforço, eu oro, eu sou obediente. E aí muita gente que eu vejo ao meu lado, que não se esforça, que não é obediente, etc., vive uma vida tão boa e eu estou aqui sofrendo. Bem, tudo isso traz reflexo de uma visão de mundo distorcida, às vezes até arraigadas em modelos de outras religiões. É muito importante que a gente não tenha esse tipo de pensamento. Agradeça antes de mais nada. A força e o poder da gratidão são extraordinários. E quando a gente olha para a Torá e percebe o que faltou ao povo de Israel, em muitos casos não foi a confiança no Eterno, e sim a gratidão a Ele. Muitas vezes a murmuração foi justamente a derrocada. E na base da murmuração está o quê? Nada mais, nada menos do que uma grande ingratidão e uma grande injustiça com o Eterno. Se você passa por dificuldades, uma das razões pode ser a ingratidão. Seja grato a Ele, independentemente de se a sua vida tem dificuldades, tem problemas ou não, agradeça aquilo que você tem. Se você está cansado de acordar cedo para trabalhar, agradeça a Ele que você tem um trabalho. Se você está cansado de ter que arrumar a sua casa, agradeça a Ele que você tem uma casa para arrumar. E seja o que for, faça as coisas, cumpra os mandamentos, cumpra o propósito dele na sua vida, puramente por amor e por gratidão, sem esperar nada em troca. E entenda que as nossas aflições e as nossas dificuldades neste mundo não só muitas vezes são fruto da nossa própria escolha, e aí também não é justo culpá-lo, como também em várias situações ela vem para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. São coisas que nós nem sempre entendemos no momento, mas que um dia nós entenderemos. Um dia isso ficará claro. Um dia talvez não signifique nesta vida, talvez na próxima. Nós vamos entender o que é que acontece e por que é que nós temos que passar por essas coisas. Mas é muito, muito, muito importante que essa não seja a nossa motivação por fazer o certo. Nós não temos que fazer o certo esperando aplausos, nós não temos que fazer o certo esperando crédito. Nós temos que fazer o certo porque é o certo. Nós temos que fazer o que é justo porque é justo. Nós temos que fazer o que é bom porque é bom. E nós temos que servir ao Eterno por tudo que Ele fez por nós e por quem Ele é. O resto é um bônus. O resto são consequências positivas, mas não podem ser a nossa grande motivação. Porque se forem, nós só conseguiremos com isso um grande esforço e, ao mesmo tempo, um sentimento de profundo afastamento com relação ao próprio Eterno, uma vez que Ele não tolera ingratidão e insubordinação. Procure ajustar o foco das suas intenções e dos seus pensamentos, e a sua vida espiritual se transformará por completo. Um ótimo dia para você e que o Eterno te abençoe e te guarde.